Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Maricélia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, você que tem acompanhado aí nossos audiobooks, nossos vídeos, que a cada dia mais, cada leitura, cada vídeo nosso possa transformar aí sua vida e todo o seu ministério, viu? Também eu quero convidar você que está chegando pela primeira vez, ainda não é o nosso inscrito, é muito importante a sua inscrição, como os procedimentos aí de apoio, compartilhar, se inscrever, curtir aí o vídeo, um comentário, por menor que seja o comentário, ele vai fomentando, ou seja, ele vai movimentando o nosso vídeo, e isso vai fazendo com que o próprio YouTube recomende o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, sem que você perceba, você fazendo isso, você vai estar também ajudando na propagação do Evangelho de Jesus. Porque você compartilhando conteúdo cristão, você está levando a mensagem a outras pessoas, viu? Então vamos lá, nós estamos aí na continuação do livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor, do autor Nick Gugliotti. Estamos no capítulo 3, vamos dar continuidade em nome de Jesus. O jogo da mente não é nenhum jogo. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. O telefone tocou numa tarde chuvosa. Alô, Nick? Aqui é Fran Simões, nome fictício. Estava pensando se você estaria disposto a conversar com uma amiga minha. Seu casamento não está indo bem. E por isso ela está realmente muito triste. Claro, Fran. Vou tentar ajudar. Sei que você pode ajudar. Já me ajudou tanto. Você está acreditando muito em mim. Nós oramos e Deus ajudou. Além disso, você fez a parte mais difícil. De qualquer forma, conte-me qual é o problema. Minha amiga Beth acha que seu marido está tendo um caso. Mas ela tem alguma prova? Não, mas ele tem se mostrado muito distante e frio e fica fora de casa mais tempo que o necessário. Ok, dê a ela o número de meu telefone e peça-lhe para me telefonar. Mais tarde, Beth me telefonou. Depois veio e me contou a sua história. Depois de gastar meia caixa de lenços de papel, ela perguntou: o que devo fazer? Essa é uma pergunta que os conselheiros jamais gostam de ouvir, porque na sua maioria os problemas são complexos e somente poucos podem ser resolvidos com uma resposta simples. Beth e eu tivemos muitas conversas e pedi-lhe para convidar seu marido, Phil, para vir também. Ele concordou e tivemos diversas sessões durante as quais ele ficou divagando em torno da verdadeira questão. Quando, por fim, sentiu-se suficientemente à vontade, confessou que estava tendo um caso com uma mulher do hospital em que trabalhava. Ele explicou a situação da seguinte maneira: nunca havia me sentido assim em relação a outra pessoa. Ela me compreendeu tão bem, gosta dos mesmos livros que eu gosto, conversamos durante horas e eu nunca me canso. Ela gosta muito de mim. Beth simplesmente não entende. Ela está sempre ocupada com as crianças e nunca tem tempo para mim. Perguntei se poderíamos analisar cuidadosamente o que ele achara de dizer e ele respondeu. Vamos voltar aqui. Perguntei se podíamos analisar cuidadosamente o que ele acabara de dizer e ele concordou. Ok. Você diz que nunca se sentiu assim antes? E quando encontrou Beth pela primeira vez? Bem, acho que foi mais ou menos igual. Costumávamos rir muito e falar bobagens. Então, ela entendia bem você? Sim, acho que sim. Nós fazíamos planos e sonhávamos. Foi por isso que nos casamos. Então, você conseguiu falar com ela nessa ocasião? Sim, costumávamos nos sentar perto do lago Esho
tomar café e falar sobre uma porção de coisas. Mas agora ela não se importa com as coisas que me interessam. Você tem certeza? Sim, tudo que fazemos é discutir a respeito dos filhos, dinheiro e casa, qualquer coisa. As coisas não estavam indo bem com a Beth e o Pinho. Por quê? Porque ele estava fazendo um jogo da mente. Ele acreditava que as coisas deviam ser diferentes porque era assim que queria. Ele se convenceu de que a emoção de um novo relacionamento valia mais que a esposa, as duas filhas e, de muitas maneiras, que o seu próprio futuro. Convenceu-se de que merecia mais. Mostrei-lhe que cada problema que tinha com a esposa podia muito bem parecer completamente satisfatório na vida de qualquer outra pessoa. Ele fechou a mente e essa verdade e resolveu viver essa mentira. Voltar, tá? Ele fechou a mente a essa verdade e resolveu viver essa mentira, porque era isso que queria. Isso podia parecer totalmente infantil a uma pessoa de fora, mas para ele representava o seu direito, a sua chance e a sua oportunidade. Assim, ele ignorou todas as objeções, até aquelas com as quais concordava. Mais tarde, deixou a esposa e suas filhas e terminou numa estrada que, acredito, não leva a lugar algum. O que essa história tem a ver com você? Talvez nada, talvez tudo. O problema de Phil era que ele estava fazendo o jogo da mente. Esse jogo ele fazia consigo próprio. Mesmo quando entendia que podia estar no caminho errado, ele raciocinava de maneira diferente. Não se preocupava com a verdade. Não estava aberto a qualquer outro resultado. Você pode ser como Phil. Pode pensar que não existe alguma maneira de resolver a sua situação. Pode até já ter decidido que é impossível sobreviver a essa provocação. Esse é o jogo da mente. Deus nos diz que temos um inimigo especializado nos jogos da mente. Uma das principais estratégias de Satanás é nos prender ao físico, uma vez do espiritual. Vamos voltar aqui. Uma das principais estratégias de Satanás é nos prender ao físico em vez do espiritual, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 6 a 8. Devemos ter consciência disso e aprender a lutar. Será a melhor maneira de evitar a protelação e talvez até a destruição. É sempre bom você também anotar alguns pontos do livro, porque fica mais fácil depois estarmos meditando. Então vamos continuar aqui. Vamos examinar melhor a força poderosa que está em guerra contra nós. A Bíblia diz que seu comandante é o pai da mentira, João 8,44. E é exatamente assim que ele age, através das decepções e dos enganos. Quanto maior for o número de mentiras a que ele for capaz de nos levar a dar crédito, mais fracos nos tornaremos, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Efésios 6, 12 e 13. Muitos livros foram escritos sobre a armadura de Deus. Portanto, não vou explicar cada uma das suas partes. Mas o cenário é o de um soldado indo totalmente equipado para a batalha. Cada uma das várias partes da armadura, a couraça da justiça,
o escudo da fé, etc., exerce uma função específica na batalha. Todas elas são importantes, mas gostaria de chamar a atenção para duas dessas partes: a espada do Espírito e o capacete da salvação. Efésios 6,17 descreve que a única arma ofensiva da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que Deus nos deu para atacar o inimigo é a sua palavra. Isto é muito importante, porque a principal batalha acontece na mente e os mísseis que são disparados são os pensamentos. A palavra de Deus pode sobrepujar qualquer pensamento de qualquer espécie. Um conselheiro amigo meu gostava de dizer que seu trabalho era ajudar as pessoas a se livrar dos pensamentos nojentos ou mal cheirosos. Essa pode ser uma forma engraçada de dizer as coisas, mas ela vai direto ao alvo. Tudo começa com um pensamento. Alguns atos são mais visíveis, mas nenhum ato acontece sem ter sido precedido por um pensamento. Portanto, devemos reclamar o terreno que perdemos ou do qual fomos privados para o inimigo. A nossa mente deve estar esclarecida e ser capaz de ajudar, e não de atrapalhar o nosso processo de tomada de decisão, e deve estar cheia da munição que vem da palavra de Deus. Se isso parece misterioso, é porque é mistério mesmo. Somos seres físicos, mas vivemos em um mundo que é tanto físico como espiritual. Se quisermos ser vitoriosos desde o começo, precisaremos saber contra o que iremos lutar. Em 1 Tessalonicenses 5:8, o apóstolo Paulo descreve o capacete da salvação como sendo a esperança da salvação. A palavra-chave é esperança. Esperança no final feliz da promessa de Deus. Paulo continua essa passagem nos versículos 9 a 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A esperança vive na nossa mente. Se acreditarmos que Deus conhece as nossas frustrações e sofrimentos, que Ele é um Pai amoroso e que é responsável pela nossa sobrevivência, se acreditarmos que no fim alcançaremos uma maravilhosa existência eterna, então poderemos colocar essa esperança no nosso arsenal. A palavra de Deus nos diz que a fé, a esperança e o amor permanecem. 1 Coríntios 13:13. Esses foram relacionados como as três graças essenciais para a sobrevivência desse mundo difícil. O amor nos dá, deixa eu marcar aqui, o amor nos dá a saber de um relacionamento celestial para o qual Deus está nos chamando. A fé nos dá alguma coisa sobre a qual nos apoiar na batalha da vida. E a esperança nos dá a razão de continuar lutando, de enfrentar o inimigo e dizer, não vou desistir. Foi assim que Paulo descreveu essa batalha em 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se leva contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo nos diz claramente que essa batalha não é disputada conforme os termos naturais. Ela não se refere a tanques e aviões, a músculos ou resistências. Ela se preocupa em identificar o nosso inimigo espiritual, usando as armas que são eficientes contra ele.
toda a força de vontade do mundo não será capaz de enfrentar a agressão que virá contra nós. Não podemos usar armas naturais para ganhar uma guerra sobrenatural. O que Paulo quer dizer com a expressão destruição das fortalezas? Algumas traduções mencionam baluartes. Um baluarte ou fortaleza é aquele lugar que perdemos ou do qual desistimos. É um lugar onde permitimos que o inimigo assentasse acampamento. Vou voltar aqui. Eu li certinho, mas eu vou voltar para isso consolidar bem no nosso entendimento. Um baluarte ou fortaleza é aquele lugar que perdemos ou do qual desistimos. É um lugar onde permitimos que o inimigo assentasse acampamento. Por exemplo, um jovem se sente rejeitado desde que era criança e tem uma mágoa profunda. Embora não possa compreender a razão, então, quando chega à adolescência, ele passa pela mesma experiência e começa a pensar que existe alguma coisa errada com ele. Por isso, começa a se sentir insignificante, inferior e inútil. Mais adiante, uma jovem lhe diz, depois de 3 anos, que não quer vê-lo mais. Agora, ele não só permite que esses pensamentos de insignificância, inferioridade e inutilidade invadam seu coração e mente, como passa a nutri-los e a pensar repentinamente neles. Jesus disse, por que pensais mal em vosso coração? Mateus 9,4. Ele não luta contra eles e, em determinado momento, começa a ficar tão confortável com eles que, na verdade, passa a aceitá-los. Sem perda de tempo, esses pensamentos se transformam em uma importante fortaleza, destruição das especulações. Quando penso nessas palavras, fico imaginando todas as perguntas que começam a ser: e se o relacionamento não tivesse terminado? E se os negócios não tivessem fracassados? E se eu tivesse me tornado vice-presidente da empresa? E se nunca tivesse sofrido um acidente de carro? E se meus pais tivessem me tratado melhor quando eu era criança? Todas essas perguntas são fortalezas. Mas Paulo vai mais adiante. Ele diz que devemos destruir não só as fortalezas, mas também toda altivez que se levanta contra os conhecimentos de Deus. É assim que os atos se enquadram no plano da batalha. Se o inimigo puder levar você a se ver de um modo diferente daquele que Deus lhe vê, você já estará perdendo a batalha. Deus vê você como uma pessoa importante, valiosa e digna de ser conquistada. Então, quando pensamentos contrários penetram na sua mente, você deve reconhecer que eles são as fortalezas e as coisas altivas que irão prejudicá-lo. São pensamentos que se levantam contra Deus e contra a verdade a seu respeito. Você deve atacá-los e destruí-los antes que eles o destruam. Paulo diz que devemos levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nesse ponto, você pode estar dizendo, ótimo, mas como exatamente posso fazer isso? A resposta é simples. Deve usar aquela parte da armadura espiritual destinada ao ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As palavras de Deus são muito poderosas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. Lucas 8:24. Quando usamos a palavra de Deus, o nosso inimigo não pode subjugá-la. Ele tem que obedecer a ela. Veja esse jovem que desenvolveu uma fortaleza
de inutilidades. Ele é frequentemente bombardeado com ataques negativos contra sua autoestima. Você não consegue fazer isso. É um perdedor. Olhe para a sua situação. Podia muito bem sofrer um colapso e morrer. Você não tem nenhuma ideia do que irá fazer depois, não é mesmo? Se esse jovem aceitar essas mentiras, está sob o poder do inimigo, mas se lutar, poderá vencê-lo. É assim que as coisas funcionam quando os pensamentos vêm. Ele aprende a identificá-los. Então, luta contra eles com a única arma que é mais poderosa. Ele cita as Escrituras, se possível em voz alta, para forçar os pensamentos a irem embora. Depois de algum tempo, percebe que a palavra de Deus realmente tem poder. A palavra de Deus é a verdade e fala sobre alguma coisa diferente daquilo que ele pensava. A fortaleza começa a se desmanchar, a verdade começa a libertá-lo. Eis aqui o que poderia estar acontecendo dentro da sua cabeça. Pensamento: você não consegue fazer isso. Resposta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pensamento: você é um perdedor. Resposta: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pensamento: olhe para a sua situação. Podia muito bem sofrer um colapso e morrer. Resposta: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Pensamento: você não tem nenhuma ideia do que irá fazer depois, não é mesmo? Resposta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa fórmula não é simples, não é uma simples escapatória, porque não existe nenhuma. Entretanto, é uma poderosa ferramenta que leva tempo e energia para conseguirmos dominar. Se você não está familiarizado com a palavra de Deus, não será capaz de se lembrar dela quando chegar a ocasião. Você deve se comprometer com a palavra e decidir que fará tudo o que for necessário para guardá-la no seu coração e na sua mente, a fim de poder usá-la. Acredite, esse esforço vale a pena. Sem ela, você não terá nenhuma defesa. As pessoas usam a expressão jogos da mente para descrever as tentativas de manipular outra pessoa em benefício de algum objetivo egoísta. Paulo não está falando sobre jogos da mente. Ele está falando sobre uma guerra existente. Sua alma e seu espírito e sua capacidade de encontrar a verdadeira alegria estão correndo perigo. Durante os momentos de mudança e de desassossego, você se torna mais vulnerável que nas ocasiões outras. Vou voltar aqui a leitura. Durante os momentos de mudança e de desassossego, você se torna mais vulnerável que nas outras ocasiões, e o seu inimigo sabe disso. Reconheça os pensamentos que o defenderão. Entenda de onde eles vêm. Faça o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Ninguém poderá fazer isso por você. A maior prova de que este é o único caminho para vencer a batalha da mente pode ser encontrada no encontro que aconteceu entre Satanás e Jesus, descrito em Mateus 4, 3 a 11. Satanás lançou 3 pensamentos destruidores e Jesus respondeu a cada um deles com a palavra de Deus. Satanás: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se formem pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão
e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. As táticas não mudaram no decorrer dos séculos. Se tu és o Filho de Deus, se você está lutando contra sentimentos de dúvidas, medo e insignificância, lembre-se de onde vieram esses pensamentos e lute contra eles. Esses ataques acontecem na mente. Alguns podem chamá-lo de jogo da mente, mas não se trata de nenhum jogo, porque andando na carne, não militando. Vamos voltar aqui. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Então, terminamos aqui o capítulo 3. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Não se esqueça de anotar aí algumas frases, né? Que essas frases vão tornar, assim, vão criar títulos para você estar trabalhando aí de forma didática e espiritualmente no seu ministério. Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook Eu Tinha Outros Planos, Senhor. Próximo vai ser o capítulo